Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui em parceria com o Japa Tricolor. Você sabe, daquele jeito, daquele modelo diferenciado, não é mesmo? Sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Está no Japa Tricolor, dá um pulinho no Fusarca, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Está no Fusarca, vai lá no Japa e se inscreva também e deixe o seu like. Combinado? É a parceria Fujapa aí que sempre dá certo e tem dado certo, não é mesmo? Vamos falar sobre novidades do São Paulo Futebol Clube, até porque chegou o reforço, viu? O reforço do São Paulo, o primeiro reforço desta janela, o primeiro jogador de Hernan Crespo desembarcou no Brasil, o Gonzalo Tapia. Chegou, hein, rapaz? Vamos falar sobre ele, hein? Tem Lucas Moura, que também é dúvida para sábado, ou melhor, para domingo, para o final de semana, porque contra o Bragantino ele já está fora mesmo. Tem também duas notícias que vêm do Fortaleza. Tem sobre Zubeldia e tem sobre Kevin Andrade. Vamos trazer as informações também e, claro, falar sobre essa campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Vamos juntos, hein? Comente sobre os assuntos aí. Estou esperando a sua participação. Não se esqueça, comenta aí que eu quero ouvi-lo hoje. Vamos começar sobre a situação do São Paulo neste Campeonato Brasileiro. Você sabia que o São Paulo, desta temporada, fez uma proeza enorme? É uma das grandes proezas que conseguiu esse São Paulo, que é estar entre os 3 piores inícios de São Paulo. Ou melhor, um dos piores inícios de Campeonato Brasileiro. É o terceiro pior início, perdendo apenas para 2013 e 2017. Tem alguma semelhança com 2013 e 2017? Claro que tem, né? A gente quase foi rebaixado. 13, em 2013, a torcida salvou. Em 2017, o Hernanes e a torcida salvaram o São Paulo Futebol Clube de ser rebaixado. Por enquanto, em 2025, tem a torcida. Não sei se tem um Hernanes. Não sei se tem alguém que pode chegar e salvar o São Paulo de um possível rebaixamento, que existe um temor. Só para você ter uma ideia, lá em 2013, o São Paulo chegou a ter, nessa mesma rodada, 10 pontos. Em 2017, o São Paulo tinha 12 pontos. Nesta temporada, o São Paulo tem 12 pontos. Ou seja, uma campanha muito ruim. Desde 2006, a gente pega essa questão dos pontos corridos, mesmo, então, assim, a situação do São Paulo ela é muito complicada. É preocupante a situação do São Paulo neste Campeonato Brasileiro. Precisa vencer urgentemente. E tem que ser já contra o Bragantino na próxima quarta-feira, ou melhor, amanhã. Precisa vencer. Não tem outra forma, não tem outro jeito. O São Paulo necessita da vitória. Como? Aí o Crespo que tem que dar um jeito. Porque o São Paulo não consegue somar pontos contra a equipe do Flamengo, que era até esperado, mas o problema todo não é esse. O problema é nós termos perdido pontos contra Vasco, Sport, contra times que estão abaixo e são inferiores ao São Paulo na tabela e até em questão de elenco. São times inferiores. O São Paulo também empatou com o Fortaleza. Por mais que o Fortaleza seja um time mais bem estruturado, aquela coisa toda, não pode empatar com o Fortaleza em casa. E aí, com todo respeito ao Leão do Pici, não dá para empatar com o Fortaleza em casa, não dá para empatar com o Sport em casa. O que as duas partidas têm de similaridade? Teve pênalti perdido nas duas. O Sport teve pênalti perdido. O Fortaleza teve pênalti perdido? Eu acho que também teve pênalti perdido, né? Se eu não me engano, também teve pênalti perdido em relação ao São Paulo nesta partida. Deixa eu só ver aqui, muito bem. Deixa eu colocar a mão aqui um pouquinho, apareceu alguma coisa aqui na tela. Enfim, vamos dando sequência. Então, é a terceira pior campanha do São Paulo nos pontos corridos desde 2006.
Nós falamos sobre o Fortaleza, o São Paulo empatou com o Fortaleza. Vamos trazer duas informações então, que vêm de Fortaleza. Uma delas é que o Kevin Andrade teria sido oferecido ao São Paulo. Ele que tem 20 anos, é venezuelano, contrato com o time do Fortaleza vai até dezembro de 2028. Ele chegou em 2023 para o Fortaleza, pagando uma bagatela de 660 mil dólares. Ele perdeu espaço nesta última temporada, no passado até convocado para a seleção venezuelana. Ele fez, se não me engano, fez 4 jogos pela seleção venezuelana. É um meio atacante, joga de ponta, tem jogado de ponta no Fortaleza. O pedido do Fortaleza para negociar o jogador, 32 milhões de reais, 6 milhões de dólares. Jogador que também tem sondagens do futebol italiano e também de outros clubes. Esses outros clubes, aí é que eu não consigo entender. Ele vale 6 milhões, tem sondagem do futebol italiano, mas quem consultou foi o Atlético Goianiense. Com todo respeito ao Atlético Goianiense. Enfim, não entendi muito bem essa situação. Mas, porém, entretanto, todavia, o Vojvoda foi mandado embora no Fortaleza. E ainda tem gente que diz que o Fortaleza segurou o Vojvoda até o São Paulo contratar um treinador, para o São Paulo não contratar o Vojvoda. Estranho isso, né? Eu não sei se o Marcelo Paz, acho que ele faria essa movimentação pensando nos outros. Acho que não é bem o feitio dele, não. Mas, enfim. E agora, o Fortaleza está indo atrás de um novo treinador, e chegando esse novo treinador, pode ser que ele goste do futebol do garoto Kevin Andrade, né? E possa resolver utilizá-lo. Então, por isso, assim, nesse momento, ele está sendo oferecido, ele foi oferecido, o seu staff já conversou com o Fortaleza por uma possível saída do clube, mas o Fortaleza ainda pode contar com ele, até porque tem contrato até dezembro de 2028, mas também pode ser que agora, com a troca de treinador, o Kevin Andrade ganhe espaço, volte a conquistar o seu espaço dentro do elenco do Fortaleza. Então, e outro, vamos ser bem sinceros, 6 milhões de dólares é dinheiro, hein? Por mais que é 20 anos, aquela coisa toda, eu entendo, mas tá carinho, hein? Tá carinho, hein? Meu Deus. Bom, se fosse para o São Paulo, teria que ser aquela questão de empréstimo, aquela coisa toda, e aí eu não sei se o negócio aconteceria. Mas foi um jogador que foi oferecido, que entrou no radar. O Crespo, a priori, gostou do nome e ficou de dar uma verificada. Mas aí eu pergunto, a gente nós vamos gastar 6 milhões num ponta se a gente tem o Henrique Carmo e o Luca, que foram devolvidos para o Sub-20? É isso que eu não quero entender. Por que aí a gente tem que pegar um jogador de 20 anos, que vem do Fortaleza, que é venezuelano, ter aí para pagar 32 milhões, 6 milhões de dólares, e aí a gente pega o nosso Sub-20 e devolve. Será que ele é pior? Será que o nosso Sub-20 é pior que esse Kevin Andrade? Será que esse Kevin Andrade é tão bom assim? Não sei, hein? Eu acho que algumas movimentações não fazem muito sentido. Até mesmo as especulações também não fazem muito sentido. Mas a gente traz a informação para você, informação que inicialmente foi trazida pelo Jorge Nicola e apurada também pelo Zanqueta do blog do São Paulo. Tá bom? Também fez apuração lá o Alexandre Vieira, toda a galera que é mais especialista na questão do mercado da bola. Aqui a gente só repercute e bate um papo, né? E palpita, porque nós gosta de palpitar nas coisas que acontecem, não é mesmo? Por falar em Fortaleza, o nome do Zuba é Zuba Love, pode ser o treinador do Fortaleza, pode ser o novo treinador do Leão do PC. O nome dele é um dos que está cotado lá, mas você não vai estar fazendo toda a movimentação, aquela coisa toda. Não se espante se você vê o Zuba Love sendo anunciado pelo Fortaleza. No momento desse vídeo, você está assistindo, de repente, ele já foi até descartado ou foi contratado, não sei, mas o nome dele foi sim colocado em pauta. E aí, para o São Paulo seria bom, para o São Paulo seria muito bom, porque aí o São Paulo poderia agilizar, mediante a ousadia, essa sua rescisão, esse seu acordo que ainda não foi feito.
não tem acordo por enquanto, até agora. Agora é 11 horas e 9 minutos, não tem acordo com o Zubeldia. São Paulo precisa aí acertar esse acordo para se fazer livre do Luiz Zubeldia. Até se ele quiser se registrar em outro clube, e também porque o São Paulo precisa deixar essa página para trás, virar essa página chamada Luiz Zubeldia. Quem quer também deixar uma página para trás, mas é a página das dores, é Lucas Moura. O jogador do São Paulo, camisa 7 tricolor, ainda sente dores no joelho. Mas o que aconteceu? Segundo a apuração do próprio Alexandre Vieira, ele trouxe isso no vídeo dele e também trouxe nas suas redes sociais, o Lucas, ele teve aquela pancada no joelho, e aí formou aquele chamado edema, aquela coisa toda, que deixou o jogador com muitas dores. Algumas vezes, dependendo do movimento, ele não conseguia nem mexer, fazer a articulação completa. Então, tinha movimentos que ele fazia que doía demais, ou que ainda dói demais. O jogador faz o trabalho com bola já no CT, já treina com os seus companheiros, mas ainda não tem aquela segurança, ainda não se sente 100% seguro de estar em um duelo, de estar em um jogo, de estar tendo aquele famoso embate, aquele vai dar pancada, acelera, desacelera, aquela coisa toda. Porque, segundo os médicos, inclusive o médico particular do Lucas Moura, que está acompanhando o tratamento dele no São Paulo, eles dizem que o Lucas sente dores e tem horas que é daquelas dores que ele chega a gritar de dor. Então, isso é uma das coisas que pode estar agravando aí o retorno ou deixando o retorno do Lucas para outra hora, para mais para frente. Por isso, ele já é confirmado como desfalque no jogo de amanhã contra a equipe do Bragantino na cidade de Bragança Paulista. Lucas não se sente tão confiante assim de botar o pé no chão. Não se sente tão confiante assim de estar utilizando o seu joelho na sua totalidade, no seu 100%. Então, ele deve estar, mais uma vez, fora. Já o novo reforço do São Paulo, Gonzalo Tapia, esse chegou. Chegou o Gonzalo Tapia e desembarcou no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, falou com alguns colegas de imprensa lá, ligadas ao São Paulo. Eu vi quem estava lá era o nosso Gabriel Sá, da arquibancada tricolor. Ele estava lá, perguntou, falou com o Gonzalo Tapia, que diz estar muito contento, muito feliz. Estou muito contento de estar cá em São Paulo. Mais ou menos isso. Gostou do meu espanhol? Do portunhol? Enfim. Ele diz que está muito contente, gosta desse desafio, gosta de estar no São Paulo, enfim, aquela coisa toda protocolar. Não de muitas palavras, não parecia o Gonzalo Tapia. Mas uma coisa que tem preocupado o torcedor do São Paulo. Gonzalo Tapia apareceu bem na Universidade Católica, com gols, assistências, aquela coisa toda. Isso chamou o interesse do River Plate. O River levou o jogador e aí as coisas não aconteceram, não andaram no River Plate. No entanto, que ele não entra em campo desde março. Não joga uma partida desde março o Gonzalo Tapia. É muito tempo, né? Vamos ser bem sinceros. É muito tempo para um jogador profissional estar fora desde março. Nós estamos em março, é mês 3, estamos no mês 7. A conta básica bate aí 4 meses sem atuar. É muito tempo. É um jogador que chega com a ideia de, como eu posso dizer, recuperar o seu futebol, e o São Paulo faz essa aposta. Mais uma vez, falamos em aposta. São Paulo e aposta. Aposta e São Paulo. Tem horas que dá certo, mas ultimamente tem dado muito errado esse tipo de contratação. Algo você quer dizer que vai dar errado? Não quer dizer que o Tapia não vai servir para nada? Não estou dizendo isso. Estou dizendo para a gente ter calma, cautela e esperar as coisas acontecerem. O Tapia não é o Marcelo Salas.
O Tapia não é o Ivan Bambam Zamorano. O Tapia não é o Aristizábal. Então, assim, vamos com calma, vamos com tranquilidade, vamos olhar, observar, dar o tempo que o jogador precisa. Mas o São Paulo não pode dar muito tempo também, porque o São Paulo precisa correr atrás do tempo perdido, que foram, por exemplo, os jogos que acabaram deixando pontos para trás e faz com que este início de Brasileirão seja um dos piores da história do São Paulo. Então, tempo o São Paulo pode dar, muito o São Paulo não tem. Ou seja, vamos ter que torcer para que ele se adapte o mais rápido possível, que reencontre o seu futebol o mais rápido possível e que dê certo o mais rápido possível. Mas nessa anseia de tudo muito rápido, vai, pode ser que acabe dando errado por qualquer um dos motivos. E aí, você acredita que o Tapia pode ser esse jogador que vai fazer a diferença do São Paulo Futebol Clube? Deixa nos comentários aí. Quero ouvir o que você tem a dizer sobre Gonçalo Tapia e também os assuntos do nosso vídeo de hoje. Esse foi o nosso vídeo. Um forte abraço, cuidem-se todos, valeu demais. Pauta na mão, pauta amassada, pauta jogada fora. Tchau.